e muito amor. Esse muito amor é um conclame de Jesus para todos nós, que assim devemos ter esse sentimento uns para com os outros, não só para os nossos próximos, que são os familiares, mas com todos aqueles com quem convivemos neste mundo, certo? Somos todos irmãos em Cristo e somos todos filhos do mesmo Deus, o mesmo Pai, que com muito amor e muita bondade nos deu a vida e nos dá a consciência de tudo que nós já conseguimos alcançar nesta vida. Nós somos o que fazemos de nossas vidas, nós fazemos por merecer. Eu estou lendo um livro, chama-se O Espírito da Verdade, e esse livro, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, que são diversos espíritos que falam esse livro aqui, fazem comentários, e para você ler os comentários desse livro aqui, nós temos que procurar no Evangelho segundo o Espiritismo uma página, um capítulo ou um item que nele está, e aí no livro O Espírito da Verdade, os diversos espíritos fazem comentário a respeito. No meu caso, como eu estou já bem chegando no fim, quero lembrar que muitas vezes, muitos livros espíritas eu li. Agora eu estou tendo um pouco mais de paciência, eu estou lendo e estudando um pouco mais os livros, certo? Porque eu li a coleção André Luiz inteirinha. Eu li, mas muitas coisas, hoje em dia, quando eu vou assistir a algumas outras palestras, eu vejo as pessoas comentarem sobre acontecimentos nos 16 livros que o André Luiz escreveu sobre o nosso lar, na sua sequência. Então, eu estou aprendendo agora a ler um pouco mais, com vagar, alguma coisa que eu não entendo eu volto e repito a minha leitura, porque o importante não é só ler, é entender, né? E muitos de nós, nós lemos muito, né? Você lê um livro de qualquer outro autor que não seja espírita, ou mesmo espírita, que nem eu lia demais, né? Eu li toda a coleção Emmanuel, eu li, mas o livro que mais me prendeu a atenção foi o livro Paulo e Estevão, porque depois que eu li Paulo e Estevão, eu fui ler a Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia de presente de um irmão da Igreja Assembleia de Deus, e ele chegou em mim e falou: você lê esses livros aí, ó, leia esse daqui. Ele me deu a Bíblia, eu falei: pode deixar, eu vou ler. E eu li a Bíblia inteirinha. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter lido o livro Paulo e Estevão anteriormente, porque muita coisa que está escrito na Bíblia, eu que frequentei durante 18 anos a Igreja Metodista, né, eu só ouvia, eu não sentia aquele interesse. E quando eu li a Bíblia, conforme eu li o livro O Ato dos Apóstolos, ele está contido no livro Paulo e Estevão, mas de uma forma mais profunda, mais explicativa. Inclusive, no livro Paulo e Estevão, ele cita acontecimentos que não tem na Bíblia. E fica melhor a gente compreender o que está escrito na Bíblia, a gente sabendo essas orientações, essas informações que o Emmanuel traz para nós. Voltando aqui ao livro O Espírito da Verdade, eu parei no item 80, chama-se A Festa, né? Por acaso, quem comentou, que faz esse comentário sobre a festa é Hilário Silva. Olha o nome do rapaz, Hilário, né? E está aqui no livro do Evangelho, ele cita lá o livro do Evangelho, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E ali ele faz um comentário, e esse item que ele faz no comentário chama-se a paciência, né? E é bom comentarmos aqui que quando
Kardec fez o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que eu considero o livro que norteia a nossa vida evangélica, né? Chama-se Injúrias e Violências, Bem-aventurados mansos e pacíficos, né? E ele cita 3 itens aqui, nessa coisa, né? Bem-aventurados mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu de juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra seu irmão será réu de juízo. E o que disser a seu irmão, raca, este será réu no conselho, e o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Pouco pesado essas palavras de Jesus aqui, numa época como aquela, quando as pessoas tinham muita dificuldade de entender as coisas. Mas hoje, depois que a gente vê os itens explicados aqui no Evangelho, a gente vê que tem razão. Faz 2000 anos que a gente está estudando isso aqui, e muitos de nós fazemos interpretações às vezes equivocadas. Por isso que eu sempre digo, Jesus não quer ser interpretado, Jesus quer ser entendido, compreendido e praticado, né? Quando ele escreve a palavra raca aqui, eu procurei saber o que significa a palavra raca. Significa desprezível. Aquele que considerar o seu irmão desprezível, Jesus condena isso, porque ele mesmo sofrendo e passando tudo que ele passou, ele não condenou ninguém, ele simplesmente dá uma demonstração de amor para que todos nós o sigamos, ele perdoando os seus algozes daquele dia. Depois de ser vilipendiado, né? Apanhou e ainda por fim foi crucificado, né? Em momento algum nós vemos Jesus amaldiçoando ou reclamando daqueles que fizeram o que fizeram com ele. E Jesus perdoa. É um exemplo para todos nós muito, muito difícil de seguir. Muito, eu falo isso por mim mesmo, porque eu tento, e eu vou tentar muito tempo ainda saber perdoar, certo? Porque perdoar não é fácil. Qualquer ofensa dirigida a nós, se a gente não, por conta dos conhecimentos que a gente já alcançou, a gente não vai à forra, mas no pensamento, na nossa mente, a gente dá um jeito de dar uma excomungadazinha naquele indivíduo que nos ofendeu de alguma forma, né? Perdoar as ofensas, né? Olha o BIP, o famoso BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Isso é o que todos nós devemos ter para com o nosso semelhante. E o Hilário nos conta aqui, fazendo um comentário sobre a paciência, ele nos fala de um senhor chamado Frederico, que já fazia 10 anos que ele frequentava a casa espírita, ele era espírita direitinho, mas ele era uma pessoa muito afobada, sabe? As pessoas já tinham aconselhado ele, né, a diminuir o ritmo, e ele falava demais, ele não tinha sossego, estava sempre atabalhoado no seu serviço, né? Quase não tinha tempo para mais nada a não ser na sua afania, né? De trabalho, e era assim sem parar. Um dia ele estava trabalhando e estava correndo com o seu serviço, e ele atrasou um pouco para chegar em casa. Eu estou mirando aqui porque eu não quero que a câmera feche meu rosto, porque meu rosto é muito bonito, então eu não quero que feche ali. Então ele
saiu do serviço um pouco mais tarde e foi para casa, né? Apavorado, saiu andando apressado, já estava começando a escurecer, já estava meio tardezinha. Ele chegou, pegou a chave, abriu a porta e entrou em casa. Quando ele entrou na casa, que ele entrou no corredor para ir para um salão, né? Veio um homem na direção dele, muito apressado, né? Ele olhou aquilo e se assustou. E ele, quando ele viu que aquela pessoa vinha na direção dele muito apressado, ele, pernas para que te quero, virou para trás e correu. Correu mesmo. E na corrida dele, quando ele saiu para fora da casa dele, ele tropeçou em alguma coisa, algum vaso, alguma coisa no jardim e caiu. E conforme ele caiu, ele estava apavorado, ele gritou, apavorado, né? Aí vieram os vizinhos ver o que estava acontecendo e chegou e socorreram ele. Quando chegaram ele estava desmaiado, né? Ele correu, caiu, ele estava desmaiado. Aí socorreram ele, levaram para o hospital, né? Quando ele chegou no hospital, ele veio a saber o que tinha acontecido com ele. Ele correu, né? Com medo daquele vulto que estava indo em direção dele muito apressado, né? E aí chegou os familiares e falou: puxa, era seu dia, era seu aniversário e você demorou. Nós resolvemos vir fazer uma surpresa para você no escritório. Aí houve um desencontro, né? Os familiares não encontraram ele no escritório e ele foi para casa e deu todo esse acontecimento. Quando ele viu aquele vulto correndo, que ele saiu para trás, ele correu. Aí no hospital ele ficou sabendo que tinha, quando ele caiu, ele quebrou a perna. Ao quebrar a perna, ele voltou para casa com a perna engessada, né? Aí os familiares foram falar para ele: puxa vida, a gente queria te fazer uma surpresa e a gente mudou a disposição dos móveis na casa. E aquele vulto que ele viu andando em direção dele apressado, era o reflexo dele mesmo num espelho, que eles mudaram o espelho de um canto da sala para o corredor. E conforme ele andava apressado, aquele vulto andava apressado em direção dele. E como estava meio escurecendo, ele não acendeu nenhuma luz, né? E voltou para trás, né? Correndo, apavorado, né? Como ele sempre foi. E foi que ele descobriu que era ele mesmo andando e na direção dele. Por isso, quanto mais apressado ele andava, mais o vulto andava na direção dele. Aí quando ele voltou, né? Ele percebeu que quando chegou em casa, depois é que ele ficou sabendo o que tinha acontecido com ele. Mudaram o espelho de lugar e ele, né? Não era bonito que nem eu e se assustou com a figura dele no espelho. Tudo bem. E aí a gente vê, e quando eu li isso daqui, eu ri bastante. Eu não consigo transmitir para vocês no mesmo jeito que está aqui no livro, certo? Porque quando o Hilário, comentando sobre a festa, fala da impaciência de uma pessoa, que se nós não soubermos ter paciência, pode ocorrer com qualquer um de nós algo parecido, não tanto quanto está ali descrito, mas por um momento de impaciência, querer ajeitar uma coisa, uma subida numa escada apressadamente para poder resolver algum problema, um tombo indevido, né? E tudo pode acontecer, principalmente pessoas na idade que eu estou, né? Que eles aconselham muito, pessoas depois dos 50 anos não subir em escada, subir em banquinho para poder pegar as coisas, né? Isso vale para todos nós, porque mesmo aqueles que não têm 50 anos, nós, por uma imprudência qualquer,
nós podemos sofrer um tombo e as consequências não serão nada agradáveis. E aí a gente fala sobre a paciência, quando no ano de 1976, um pouco mais, eu lia demais, sempre gostei de ler. Acabou a fase de ler os gibis e passei a ler também livros, né? Que eu não lia só gibi, eu lia Contigo, todas essas revistas de fotonovela, eu era encantado, eu tinha até as minhas musas nas fotonovelas que eu gostava muito de ler. Minhas irmãs gostavam dos rapazes lá das fotonovelas e eu participava, meu gosto, pelas atrizes que se deixavam fotografar nas fotonovelas. E foi uma época que foi lançado o livro Triângulo das Bermudas, né? E dois escritores, um francês e um soldado americano, chama Dominique Lapierre, que é o francês, e o outro é Larry Collins, o soldado americano. Eles escreveram um livro que se chama Esta Noite a Liberdade. Esse livro fala sobre a Índia, a libertação da Índia sob o jugo, né, colonialismo da Inglaterra. E eles fazem uma descrição muito profunda daquilo que eles viram. O livro também tem fotografias, né? E aquele livro ficou sempre na minha cabeça. E como fala sobre a paciência, né? Quem foi que conseguiu essa libertação da Índia? Mohandas Gandhi, né? Muito comentado por nós aqui no centro. Mohandas Gandhi, o famoso Gandhi, ele era hindu, mas ele adotou uns ensinamentos de Jesus, principalmente esse livro do Sermão das Montanhas. Inclusive ele diz, né, se Jesus tivesse vindo ao mundo e deixado para nós só o Sermão da Montanha e ido embora, era o suficiente para todos nós. E ele era seguidor ferrenho, ele tinha muita fé em tudo que ele fez, porque o Mohandas Gandhi serviu no exército, ele foi tudo isso, e quando ele estava indo para a África do Sul, para estudar advocacia, ele estava no trem, e ele estava num vagão de primeira, e como o indiano tem a pele meio escura, eles expulsaram ele do vagão e jogaram ele para o vagão de segunda ou terceira classe lá. Ele não se importou, ele foi. Mas foi nessa viagem que ele fez para a África do Sul, quando ele ia estudar, foi que ele conheceu, ele leu o livro, né, que ele leu a Bíblia e que ele leu o Novo Testamento. Então ele ficou encantado. Eu assisti o filme depois. O filme é muito bom, filme Gandhi, mas ele não conta a metade do que o livro narra. É impossível, eu acho que por num cinema, eles colocarem todos os detalhes, todos os acontecimentos que tem no livro. A liberdade que eles têm de criar até situações um pouco diferenciadas, mas que acompanham a narrativa dos livros. Foi esse filme Gandhi, foi baseado nesse livro Essa Noite a Liberdade e de um outro escritor, né? E por isso que eu digo que não narra tudo o que aconteceu. Gandhi, naquele seu jeito de ser hindu, mas de coração um cristão, porque não importa se eu esteja em qualquer religião, desde que eu me julgue um cristão, eu vou pôr isso em prática. O importante para o Gandhi era pôr em prática tudo isso. No livro, eles narram que o Gandhi, para conquistar a liberdade da Índia, ele
optou pela não violência e ele conquistou. Ele conquistou a liberdade da Índia pela não violência. Os ingleses incitaram os muçulmanos e os hindus, xiitas, um monte de religiões pequenas que tinham, eles fizeram eles entrarem em guerra. E morreu muita gente, mas morreu muita gente. E os ingleses não queriam se ver livres a coroa da Índia, da coroa da Inglaterra, era a Índia. E eles não queriam perder essa mina de ouro que a Índia era para eles. E quando eles estavam nessa luta, muita gente se matando, né, muçulmanos, hindus, as outras pequenas religiões que tinham, e o Gandhi falava para eles: não revidem, não façam nada, não vão entrar no jogo deles. E estava morrendo gente, era gente degolado, decapitado, era uma coisa muito sangrenta mesmo. E o Gandhi começou a fazer isso porque na Índia eles não aceitavam que os indianos fizessem sal. Eles tinham que comprar sal da Inglaterra. A Inglaterra que tinha que vender sal para eles. Aí o Gandhi falou: não, nós temos como fabricar nosso sal, nós vamos fabricar nosso sal. Então o que fizeram eles? Eles iam para a beira do mar, secavam água e faziam sal da água do mar. Era milhares de pessoas fabricando o próprio sal. E os soldados ingleses iam lá e descia o cacete naquela turma toda que estava na beira do mar fazendo sal. Eles iam embora, o soldado ia embora, eles voltavam para lá e fabricavam sal. Começaram a fazer tecidos por eles mesmos, porque a Inglaterra queria que comprassem só tecidos que fossem feitos nas tecelagens da Inglaterra. Estava começando inclusive a Revolução Industrial, né? Já tinha a Revolução Industrial do século passado, mas eles tinham que aumentar as produções deles para vender para a Índia. E eles não aceitavam. Inclusive, tem uma foto nesse livro em que o Gandhi está numa roca, tecendo algodão, fazendo linha para se fazer tecidos, né? E o Gandhi fazia isso, criou-se um monte de roca, teares para fazer tecido, né? E os ingleses não aceitavam isso, chegavam, destruíam, prendiam gente, porque eles eram colônia da Inglaterra. O Gandhi, ele começou a ver tudo isso, que quando ele estava indo para a África do Sul estudar na advocacia, quando eles tiraram ele de um vagão e passaram para outro, que ele chegou na África do Sul e lá ele viu o apartheid também, quando ele voltou para a Índia, né, ele viu que na Índia eles sofriam mais do que o pessoal do apartheid, porque lá eles eram praticamente escravos, né? Só podiam trabalhar para os ingleses, não eram remunerados de acordo, só eram empregados, eles não tinham direito a ser quase nada. Então o Gandhi começou essa luta pela não violência. Mas teve um grupo que eles narram lá no filme não tem isso, que eles começaram a falar: puxa vida, nós não fazemos nada e essa gente vem aqui, bate na gente, a gente apanha, a gente tem que fazer isso. E falaram para o Gandhi: ó, sinto muito, mas nós estamos apanhando, né? E isso não é justo. E eles começaram a revidar
além deles brigarem entre si, entre muçulmanos, porque tinha um outro personagem que queria fundar o Paquistão, que seria um país só muçulmano, certo? E eles narram, foi esse o motivo de briga entre os irmãos, e era incitado pelos ingleses essa briga, né? No fim, o Gandhi falou para eles: não, nós vamos conquistar a nossa independência sem violência, nós não vamos revidar nada. Aí os grupos que estavam revidando os ataques dos ingleses continuaram. Aí o Gandhi chamou ele e falou: olha, eu não vou participar disso, eu desisto, eu não vou mais participar de tudo isso. A partir de hoje eu não como mais, eu vou fazer uma greve de fome até morrer, mas eu não vou participar disso. Não pode haver violência, nós vamos conquistar sem violência. Os camaradas: não, nós não aceitamos isso, é muito pacífico, né? A gente pode ser pacífico, mas não precisa ser passivo. Eles queriam lutar pela independência ao modo deles. E o Gandhi ficou uma semana sem comer, não ficava sem beber água, porque se ficar uma semana sem beber água, a pessoa morre mesmo. Então ele só não comia, não se alimentava. Passou uma semana e as lutas continuaram, né? Os indianos contra os ingleses. E na segunda semana as coisas recrudesceram mais, as guerras entre as pessoas, e o Gandhi continuou sem comer. Na segunda semana eles viram que sem a figura do Gandhi eles não conseguiriam a independência. Foi que a Inglaterra chamou o Gandhi para fazer negociações, né? E chamaram, teve os grandes participantes da Índia mesmo, lá os chefes das tribos lá, e eles conseguiram fazer essa independência da Índia, e conseguiram graças ao Gandhi, que lutou pela não violência, certo? Como ele lutou pela não violência, eles queriam que um lord lá, esqueci, Mountbatten, Conde Mountbatten, que ficasse na Índia para dirigir até as coisas acontecerem. Mas os ingleses não quiseram deixar o Conde Mountbatten lá com eles. Mais tarde, esse mesmo Conde Mountbatten foi vítima de um ataque terrorista e veio a falecer, né, já dentro da Inglaterra, né? E como houve essa liberdade da Índia, foi o que o Gandhi aprendeu: a paciência para não revidar. Sofreram, morreram muita gente por conta das incitações inglesas nas religiões que tinha na Índia. São muitos deuses lá, muitas religiões. As principais delas é a hindu, né? E o outro conseguiu conquistar o Paquistão. O Paquistão deve ser o país do Paquistão deve ser um estado do tamanho do estado de São Paulo, mais ou menos, pelo que a gente vê no mapa, quando eu vi lá na época. Ou do tamanho do estado de Minas Gerais. São os dois, acredito eu, os dois maiores estados que nós temos no Brasil. Isso daí virou o Paquistão. E a Índia continuou. O Gandhi não queria que houvesse essa separação. Vamos deixar todo mundo ser muçulmano então, mas não vamos dividir a Índia. Mas essa luta ele não conseguiu vencer. Conseguiram fazer o Paquistão e a Índia continua no seu grande tamanho que ela é. Então, acho que é o terceiro ou quarto país maior do planeta. E aí, o que acontece? Saber ser paciente. Foi uma luta cruel, injusta contra os indianos.
mas veio a liberdade para eles. Eu vou ler para vocês aqui, para encerrar, o último parágrafo os mansos e pacíficos está aqui. Eu vou ler para vocês o último parágrafo em que o Hilário Silva comentou sobre a paciência. Não é grande não, viu gente? Pode ficar tranquilo. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de nós, e nada tinha do que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-se para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Sede cristãos. Quando nós nos tornarmos verdadeiramente cristãos, nós teremos a nossa paz, certo? E vamos aprender que Jesus é o nosso modelo. Vamos tentar pôr em prática tudo que Jesus representa para todos nós. Deus, no seu infinito amor, na sua infinita bondade, nos deu Jesus, e Jesus sempre disse: meu Pai que me enviou, e não tinha outra pessoa para ser enviado. E Jesus, no fim, ainda falou, era uma de suas promessas: muito não vos posso dizer, porque não entenderiam, mas vou pedir a meu Pai vos envie um novo Consolador, o Espírito de verdade, que vos fará relembrar tudo o que vos tenho dito e ficará com todos vós eternamente. Seja Jesus a nossa luz. Que assim seja. Amém.